Essa aula já é dica, ué. A aula que cai na prova, pô. Aliás, todas as aulas Mas que eu tô dando. uma coisa, se eu morrer na cirurgia, é porque a culpa é tua. Minha? É. Não é minha, não. Mas eu dizer que, por exemplo, João Batista, vamos dividir essa culpa aí. João Não. Batista, Eric, Liliaci, Cobrinha, todo Se mundo. Cada não, um tem uma parcela. Eu não vou responder sozinho, não. Tá louco? Só culpa minha só, não. Tem uma série de fatores aí que envolvem os culpados. Então vamos lá. Genética de populações, tá? Nós vamos entender, quando a gente estuda as leis de Mendel, nós estudamos a primeira e a segunda lei, você tem um princípio depois da segunda lei da segregação independente, nós estabelecemos a partir de um cruzamento específico o que acontece com aqueles indivíduos que vão formar, tá? É aquela família que vão nascer ali, etc, tal, a partir daquele cruzamento específico. Agora, quando a gente fala de genética de populações, a gente tem um conceito mais amplo, tá? A gente vai analisar, não é um cruzamento naquela população, nós vamos analisar os cruzamentos que ocorrem nessa população, levando em consideração que você tem aqui uma população infinitamente grande, tá? Você não tem aqui fatores de entrada e saída da população, ou seja, fatores de migração para essa população, tanto I quanto E, que a gente não usa mais, né? E, I, fala só migração, que é melhor, de entrada e saída de pessoas diferentes. E essas pessoas dessa população, elas estão se casando, tá? Estão, então, casuisticamente tendo aí seus relacionamentos, etc. Tal. Então, ó, quando você parte desse pressuposto, você tem que entender que quando nós falamos de genética de população, uma coisa que você não tem nessa população. O que você não tem, Zé? Eu não tenho deriva gênica, tá? Eu não tenho mutação e, principalmente, eu não tenho migração. Então, um detalhe interessante, quando você está fazendo uma prova da Unifenas, às vezes você fica em dúvida, fala assim, Zé, será que é uma questão que eu preciso resolver aqui agora e eu preciso apenas, para essa questão, eu preciso de um embasamento relacionado à, à probabilidade, à análise combinatória ou à probabilidade de ocorrência de determinados eventos? Ou é uma questão que envolve também, tá? Para eu saber qual que é a frequência de determinado alelo especificamente naquela população, tá? Eu tenho que saber estabelecer essas diferenças aí para eu não errar na questão. É bem verdade que nas questões da Unifenas, principalmente aquelas questões que envolvem heredograma ou algo do gênero, muitas vezes pode estar embutido nessas questões alguns conceitos da genética básica. Dentre esses conceitos básicos da genética, aí envolve, por exemplo, a probabilidade do indivíduo olhando para a árvore genealógica dele ser heterozigótico ou, né, dele ser homozigótico. Então, qual que é a probabilidade de nascer esse indivíduo heterozigótico? Então, eu tenho que analisar, tá, a genealogia do indivíduo, eu tenho que analisar a probabilidade condicionada desse indivíduo para que ele nasça daquela forma, ou se ele já nasceu, para que ele seja daquela forma, analisando todo o heredograma, aí sim para eu aplicar os conceitos de genética de população, tá? Que basicamente eu posso ter heranças em que eu vou trabalhar com dois alelos, ou eu posso ter heranças em que eu vou trabalhar com vários alelos, tá? Que é o caso do sistema BO. Aí talvez você me pergunte assim, mas e aí? Eu vou ter que saber polialelia, eu vou ter que saber alelos múltiplos também dentro de genética de populações, ou vou ter que saber só os conceitos básicos de genética de populações para eu trabalhar apenas com dois alelos? Ou eu vou ter que trabalhar com três alelos, o alelo A, o alelo B e o alelo O. Como é que vai ficar essa questão? Aí eu vou dizer o seguinte, aguarde o dia da prova, que é o dia 22, né, eu acho, mês que vem, que você vai dirimir todas as suas dúvidas. A princípio, você tem que saber, tá? Todas essas condicionais que envolvem a genética de população. Então, daí dá para você entender, através da genética de população, quando você analisa, por exemplo, uma população na Etiópia, por que eles têm determinadas características específicas? Quando você analisa uma população indígena, por que tem determinadas características específicas? Né? Uma população entre os hindus, os indianos, tá?
por que que tem determinadas características, né? Entre os Cherokees nos Estados Unidos, etc. tal, você vai analisando por que que essas características, nessas populações que muitas vezes elas são infinitamente grandes, por que que elas persistem ao longo, tá, do processo de reprodução. Então, nós vamos entender aqui duas coisas interessantes, tá? Que está pautada basicamente no princípio de Hardy e Weinberg, um princípio que estabelece aqui o que nós chamamos de genética de população, tá? Primeiro, o que é população? Certo? Conceito. População é um grupo de indivíduos, obviamente, de uma mesma espécie, tá? Ocupando um determinado local, um determinado ambiente, que tem a capacidade, por serem da mesma espécie, obviamente, tem a capacidade de se procriarem e produzirem descendentes férteis. Então, esse é o conceito dentro da biologia, dentro da ecologia, que nós temos, tá? Para o cenário populacional. Então, aqui eu tenho uma população, e nesse equilíbrio populacional, esses dois cientistas eles estabeleceram aqui algumas coordenadas dentro da genética para a gente facilitar, para a gente calcular se determinada característica ela pode ou não permanecer, ela pode ou não persistir dentro de determinada população. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui são as frequências alélicas e as frequências genotípicas. Nossa, Zé, então tem que guardar o que é frequência alélica e tem que guardar o que é frequência genotípica. Sim, você tem que guardar, tá? Mas só que uma coisa você tem que estabelecer na sua mente, para que fique bem claro. Tanto a frequência alélica, quando eu estou trabalhando com genética de populações, quanto a frequência genotípica, eu levo em consideração toda uma população. Então, quando eu levo em consideração toda uma população, isso significa que a frequência dos alelos de toda essa população é 1 inteiro, é 1, ou seja, é 100 sobre 100, ou seja, é 100%. Tá? Então, toda vez que a gente coloca assim, eu tenho 3 alelos nessa população, Zé. Sei lá, eu tenho um alelo A, eu tenho um alelo B e tenho um alelo Izinho. Tá? Então, se eu somar esses 3 alelos dessa população, ou seja, a frequência dos alelos dessa população, eu vou ter 100%. Ou seja, a soma desses 3 alelos é igual a 1. 100 sobre 100 dá 1, 100%. Tá? Da mesma forma, mesmo que eu não saiba nada, Zé, a soma dos indivíduos que compõem aí, cada indivíduo tem um genótipo distinto nessa população. Por exemplo, eu falei em 3 alelos. Em 3 alelos eu posso ter vários genótipos. Sim, você pode ter vários genótipos. Desses vários genótipos, A homozigótico, A heterozigótico, B homozigótico, B heterozigótico, AB, tipo O, todos esses genótipos, a soma deles é a soma do todo da população. Então tem que dar também 100%. Beleza? Então, tanto para começo de conversa, a minha frequência alélica, quanto a minha frequência genotípica, então alelo, quando eu estou individualizando um alelo específico, tá, que estabelece uma determinada característica gênica. Agora, quando eu falo em genótipo, eu estou estabelecendo o grupamento de alelos que compõem aquele indivíduo. Azão, azinho, ele é heterozigótico, seu genótipo. Agora, quais são os alelos que ele produz? Produz o alelo azão e o alelo azinho. Esses são os alelos. Independente disso, se eu pegar um indivíduo com, por exemplo, no caso aí com 2 alelos, a soma do alelo azão, do dominante com o recessivo, tem que dar 100. A soma do alelo dominante, dos genótipos, o dominante, homozigótico, heterozigótico e o recessivo, também tem que dar 100. Dito essas primeiras premissas aqui na genética de população, vamos estabelecer aqui o princípio de Hardy. Então, o que Hardy ele disse? Tá? Aqui você tem os dois, né? O Weinberg e o Hardy. O que eles disseram aqui e o que eles estabeleceram, tá, nessa proposição para a genética de população? Isso aqui você tem que saber também como referencial teórico. Zé,
é possível você, dentro de um referencial teórico, você fazer alguma arguição, tá? Dentro desse referencial teórico, na prova? Sim, é possível eu fazer alguma arguição dentro desse referencial teórico, sim, na prova. Vou só pegar a água minha aqui, que a Renata não está aqui. Esqueci de trazer minha água. Olha só. Então, o que eu vou ter aqui, Zé? Bom, dentro desse referencial teórico, dá para eu estabelecer aqui alguns parâmetros desse princípio? Dá, e você tem que saber quais são eles. Por quê? Ah, Zé, mas vai cair questão teórica de genética? Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você tem que estabelecer esses parâmetros que eu mencionei no início da aula, por uma razão muito simples. Muitas vezes, no enunciado, aquilo que eu disse. Falou que não tem deriva gênica, não tem desvio meiótico, não tem mutação, não tem migração. Você bateu o olho e você fala, essa questão é de genética de populações. Mas é óbvio que nem sempre isso fica explicitado nas questões. Normalmente, nas minhas questões, eu opto por colocar, tá? Mas nem sempre isso fica explicitado. Então, olha só, para quais são os pilares de Hardy-Weinberg, tá? Para que eu possa ter, então, a genética de população. Primeiro, os cruzamentos não têm que ser direcionados. À medida que a população está crescendo, os indivíduos estão se casando, então esses cruzamentos ele ocorrem ao acaso. Ele não é direcionado. Eu quero esse indivíduo aqui, eu vou cruzar esse homem com essa mulher para eu obter... Não. Então, há um ajuntamento casuístico, tá? E essa população aqui, ela deve ser bastante grande para que o dado estatístico acerca dela, para eu entender a genética dessa população, ela seja com maior plausibilidade, tá? Aquilo que eu disse, não existe migração entre pessoas que estão entrando de outras populações e pessoas que estão saindo dessa população. Então, mais ou menos, você tem a manutenção de um grupo de pessoas com as mesmas características para essa população especificamente, tá? E esse grupo total das pessoas compõe os 100% dos indivíduos, tanto alélico quanto genotipicamente falando. Outra coisa, não há mutação, ou os efeitos da mutação, não há mutação, é meio forçado, né? Mas vamos dizer assim, como ele diz aqui no seu pressuposto, os efeitos da mutação é tão pequeno que pode ser completamente ignorado. Isso é verdade, tá? Então, se é muito pequeno, então não há, Zé, eu tenho um caso de câncer que aparece nessa população muito raramente. Então, a mutação que desenvolve o câncer é raro acontecer. Não quer dizer que ela não vai acontecer, ela pode acontecer. Em biologia, quase tudo é possível, tá? Então, pode acontecer algumas teratogenias, algumas mutações, algumas coisas, né, do arco do triunfo. Aí, olha só, e nesse caso também, ela não é afetada pela seleção natural, essa população também. Dica de passagem, esse é um pré-requisito fundamental. Então, a seleção natural não afeta os alelos que estão sendo considerados, tá? Não é esse alelo, ele vai prevalecer sobre aquele no sentido de que o mais forte vai dominar e, com o passar do tempo, eu vou ter uma população com determinados tipos de alelo, com determinadas características prevalecendo. Não, você tem uma população estabilizada em que as pessoas têm as suas características e dentro dessas características as pessoas têm muitas vezes maior ou menor afinidade de desenvolver determinados aspectos aí doentios ou determinadas características referentes ao seu genótipo. Aí é importantíssimo que você guarde isso, que é o princípio de Hardy, que é o princípio que você estabelece também, muitas vezes, pode usar até aquele triângulo de Pascal, né? Você aprende lá com o professor Marcelo, na matemática. Bom, Zé, mas aí, e esse triângulo de Pascal? O que você tem que saber aqui? Bom, primeiro, aqui é fácil, Zé. Quando eu faço o cruzamento de um duplo heterozigótico, pela primeira lei de Mendel, lembra lá? Eu vou ter dois indivíduos que são azão azim, um duplo heterozigótico. Presta atenção, mais uma referência que eu vou fazer para vocês. Uma ajuda. Nas minhas provas, nas questões referentes à genética, eu posso tanto usar com vocês
a expressão heterozigoto ou híbrido. São sinônimos, tá? Embora a expressão heterozigoto é mais comum, híbrido refere-se à mesma coisa, ou seja, o indivíduo é híbrido no sentido de que ele tenha dois alelos, um alelo dominante e um alelo recessivo. Híbrido, só isso. Então, quando você cruza um duplo heterozigótico, você tem azão-azinho cruzando com azão-azinho. Qual é a obtenção da sua prole? Você vai ter um azão-azão, dois azão-azinho e um azinho-azinho. Tá? Então, aquela história. Eu tenho 4 indivíduos. Se eu perguntar qual que é a chance de nascer um indivíduo homozigótico dominante? Azão-azão. 1 em 4. 1/4. 25%. Qual a chance de nascer um indivíduo recessivo? Isso pela primeira lei de Mendel. Olha, eu tenho 1 em 4. 25%. Beleza? Qual que é a chance que eu tenho de nascer um híbrido? 2 em 4. 2 em 4, 50%. Meio, 50%. Então, se eu pegar 25% com 50%, com 25%, Zé, deu 100%. Claro, deu 100%, que é igual a 1. Tá? Só que, para facilitar, eles criaram um binômio específico para que matematicamente você pudesse calcular e analisar os arranjos e as combinações do que trata a genética de população. Então, presta atenção aqui. Aí ele chamou o alelo dominante, aqui no caso, de uma herança que apresente 2 alelos. Ele chamou o alelo dominante de azão, tá? E o alelo recessivo de azinho, obviamente. Aí, o dominante azão, eles chamaram de P, tá? E o recessivo azinho, eles chamaram de Q. Por que eles escolheram essa letra? Eles escolheram 2 letras sequenciais. Poderia ter sido qualquer letra. E quando você tem uma herança multialélica, aí você tem P, Q, e, por exemplo, eles chamaram PQR, chamar de R. Por quê? Aleatoriamente resolveram chamar. Tá? Aí presta atenção aqui. Essa condição nós chamamos também de pamítica, uma população grande que se mistura ao acaso. Ou pamixia, que é a mesma coisa. Nossa, que nomes é? Pamixia, com X, é a mesma coisa. Olha o que acontece. Então, aqui, cada alelo desse, que podia ser azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão, sei lá, casão, casão, tá? Qualquer letra. Se eu tenho 2 alelos dominantes, ele chama de P vezes P, que é P ao quadrado. Beleza? Então, são 2 alelos dominantes. P vezes P, que é a mesma coisa que P ao quadrado. Qualquer híbrido que eu tenho aqui, representado por 2 alelos diferentes, um dominante e um heterozigótico, obviamente ele é híbrido, eu tenho 2 alelos aqui, né? Eu tenho uma frequência. Então, por isso que eu tenho 2 aqui nesse cruzamento, eu coloco aqui, 2 vezes PQ. Zé, mas por que 2? Lembra no cruzamento inicial? Não tinha um azão-azão, 2 azão-azinho e um azinho-azinho? Além de você estar de acordo com a lei de Mendel, só que aqui não é lei de Mendel, aqui é genética de população, aqui é a lei de Hard e Weinberg. Então, aqui, o fundamental que você tem que ter na sua cabeça é que esses 2 PQs, na verdade, aqui, é o seguinte, matematicamente falando com você agora, esquece a genética, matematicamente falando, se eu tenho P ao quadrado, eu tenho P vezes P. Tanto faz eu pegar o primeiro P quanto o segundo P, o arranjo é o mesmo, só tem um único arranjo, P vezes P. Quando eu tenho um arranjo PQ, na verdade, matematicamente, embora na genética você coloque o alelo dominante, depois em seguida o alelo recessivo, mas você pode ter aqui também um outro arranjo. Qual seria esse arranjo, Zé? Você tem 2 arranjos possíveis, PQ e QP. Então eu tenho 2 arranjos possíveis aqui. No híbrido, sempre, seja ele qual for, no heterozigótico ou híbrido, seja ele qual for, você tem 2 arranjos específicos. Nossa, que legal, Zé. Eu tenho 2 arranjos específicos, seja ele qual for. Beleza. Então, por isso, se você tem 2 arranjos específicos,
que pode ser tanto PQ quanto QP, matematicamente falando, tá? Então, eu coloco 2 na frente. Então, sempre no híbrido, eu vou colocar o 2 na frente. 2, porque na primeira lei de Mendel, eu produzo 2, quando eu cruzo um duplo heterozigótico, eu produzo 2 híbridos. E 2, porque, matematicamente falando, existem 2 possibilidades, tá, de arranjamento desses alelos, tecnicamente falando. Tá? Então, 2 possibilidades, PQ ou QP. Então, coloco 2 na frente. E aqui eu só tenho uma possibilidade, que é o alelo recessivo. Eu tenho 2 alelos idênticos, tá? É o que acontece com o homozigótico aqui dominante. Então, essa possibilidade aqui eu vou chamar de Q ao quadrado. Ô Zé, se eu estou resolvendo exercício, eu posso chamar aqui, então, azão de A ao quadrado? Pode. Eu posso chamar azão, azinho aqui de 2 vezes azão, azinho? Claro que pode. E posso chamar o azinho de azinho ao quadrado sem nenhum constrangimento. Lembre-se que o alelo aqui representado, ele está sendo para você uma incógnita. E você vai trabalhar com essa incógnita, para você descobrir a frequência desse alelo, se for o caso, ou a frequência desse genótipo determinado pelo enunciado, se for o caso, como a gente vai ver aqui nos enunciados. Então, Zé, deixa eu entender então, ó. Então, na verdade, eu tenho 2 alelos aqui, né? Tenho 2. Eu tenho um alelo P e um alelo Q. A partir desses 2 alelos, eu posso ter um híbrido. Posso ter um híbrido. Então, presta atenção aqui, ó. Aí, o que ele faz? Ele analisa a matemática. Se eu pegar aqui, ó, P mais Q, quanto que é a frequência dos alelos? A frequência dos alelos é 100%, Zé. Então, 100% é igual a 1. Então, sempre que eu somar o alelo P, que é o alelo que representa o alelo dominante, com o alelo Q, que representa o alelo recessivo, quando eu somar a frequência desses 2 alelos, eu vou ter 1 ou 100%. Agora, vamos lembrar do professor Júlio? O professor Júlio falou assim para vocês na matemática, ó. Se eu pegar P mais Q, por exemplo, igual a 1, tá? Tudo que eu faço aqui do lado de cá, do igual, primeiro membro, eu faço no segundo membro. Então, se eu elevar ao quadrado no primeiro membro, eu também elevo ao quadrado o segundo membro. Então, quando eu elevo P mais Q ao quadrado, Zé, o que eu tenho? Eu tenho 2 incógnitas ao quadrado. Beleza. Então, o que eu vou usar aqui? Eu posso usar o binômio? Posso, a regra do binômio. Tá? Posso usar o triângulo de Pascal? Posso usar o triângulo de Pascal. Então, eu vou ter o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é o Q ao quadrado. Ô Zé, isso aí é igual a 1 ao quadrado. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro, beleza? Beleza, isso é igual a 1 ao quadrado. Isso é igual a 1 ao quadrado é 1. Então, eu mantenho 100%. Então, quando eu pego a minha frequência alélica e elevo ao quadrado, eu deixo de ter a minha frequência alélica e passo a ter a minha frequência, que a gente vai chamar de frequência genotípica. Beleza? Então, qual foi a grande sacada do Weinberg e do Herd? Qual foi a grande sacada? A grande sacada de ambos foi ele estabelecer uma linguagem puramente matemática para a genética. Tá? Então, assim, eu acho isso interessante porque isso favorece a vida de vocês. É como se você tivesse uma formulazinha para você estabelecer uma determinada resolução sempre. Isso favorece muito, em se tratando de genética de populações. Então, Zé, vamos um pouquinho mais longe. Vamos imaginar que eu estou trabalhando aqui com indivíduos. Genótipo, né? O P ao quadrado, ele não representa, então, os 2 dominantes? Azão? Exatamente. O PQ, ele não representa aqui, tá? Os heterozigóticos, então é 2 vezes azão, azinho. 2 vezes azão, azinho. Tá? E o Q ao quadrado, ele não representa o azinho? Sim. Então, posso dizer que a soma dos genótipos tem que dar 1. Tem que dar 100%. Que legal, Zé. Então, isso é bem facinho, né? É bem facinho, tá? Então, aqui ele vai estabelecer uma proposta para vocês, e sempre quando você tiver, tá,
um duplo homozigótico, você vai levar ao quadrado, e para você calcular a frequência alélica dele, você vai calcular a raiz dele. Ah, ele te deu que 49% dos indivíduos dessa população, eles são homozigóticos dominantes. Aí eu quero saber a frequência dos indivíduos que são homozigóticos nessa população. É só fazer o quê, Zé? Tirar a raiz. Vou tirar a raiz de 0,49, vai dar 0,7. Então, significa que 70% dos indivíduos dessa população tem alelo dominante. Ah, então, mas a soma dos alelos dá 100. 100 menos 70 significa que 30% tem alelo recessivo. Nossa, Zé. Então, aí é facinho, hein? É facinho. Mas aí você tem que prestar atenção nos arranjos dessa população, tá? Aí, por exemplo, você tem 2 gametas lá, sei lá, deu Q vezes Q. Aí nessa população aqui, Zé, ó, Q ao quadrado, eu sei que dá 9. 0,09 ou 9%. Eu quero saber a frequência dos alelos recessivos nessa população. Qual que é a raiz de 9? Não é 3? Então vai dar 3%, ou 30% é a frequência dos alelos recessivos dessa população. Então, 70% alelos dominantes e 30%, 0,3, raiz de 0,09, a frequência dos alelos recessivos dessa população. Nossa, isso aí está parecendo que é fácil, né? E é fácil. Aqui ele vai te dar algumas anotações aqui, que não vem ao caso, para ele fortalecer o princípio da matemática. Eu vou logo direto ao princípio que me interessa. Zé, Oi. você vai, na prova, vai ter negócio de sangue ou vai ter doença? É que eu falei no início da aula. Só o dia 22 vocês vão ficar sabendo. Sem sangue, sem doença. Na prova, o único sangue que vai ter vai ser de vocês. E eu, como Jack Stripador, o indivíduo sanguinário. Entendeu? Nossa, Zé, eu vou falar nada pra você, velho. Um indivíduo extremamente gentil e bonzinho. Sanguinário. Dá uma Escuta olhadinha aqui. Por que dia 22? Não, quem não? Como é que é a prova mesmo? É dia... 8, meu filho, de novembro. Que dia 8, Marcelo? É sim, 8 de novembro. Mas vai ser antes da eleição, então? Vai. Eu tinha certeza que era o dia 20 e poucos. Não, meu querido. Faltam 36 dias, meu amor. Uma semana antes da eleição? Uhum. Então o negócio tá feio mesmo, meu filho. Tá mais feio do que você pensa. Eu tava achando que era pro dia 20 e poucos lá. Eu tô... Não. Falta quase um mês, meu amorzinho. Por isso você tá preocupado com a tua cirurgia, né? Sim. Aproveita e vai lá na mãe do Jorge também, que a mãe do Jorge tira esse apêndice teu aí rapidinho também. A mãe do Jorge também é? Oi. A mãe do Jorge é cirurgião também. Jorge, fala pra tua mãe fazer um descontão aí pra mim. Marcelo, você não tem plano de saúde, Marcelo? Eu tenho plano de saúde. Ô, Zé, fica quieto, Zé, pelo amor de Deus. Que isso, pô? Nossa, o Marcelo é doida. Eu esqueci. Ô, Zé, na hora que eu pensei que a minha mãe ia ganhar um particular, Zé, não tem plano de saúde. Pode fazer com a sua mãe. Verdade. A tua mãe atende no Unimed, Jorge? Ué, deve entender. Chega aí no Alzira que amanhã mesmo ela já faz trem pra você. Atende, não tem problema nenhum. Até porque então fechou. aí o Alzira atende pelo Unimed, aí a mãe do Jorge vai receber como particular, bonitinho, e o Alzira atende pelo Unimed, você vai ficar lá no bloco 4, que é muito bom o bloco 4. Pode ficar sossegado. Ai, gente. Tô nervosa. Com o Jorge, que a Maria Cristina tira esse apêndice teu rapidinho. Isso aí, coisa simples. Tranquilo. Ai, Maria Cristina do céu, viu? Você vai estar entregue em ótimas mãos. Pode ficar sossegado. Vamos lá, então. Ó. Aqui você vai ter, então, o cálculo da frequência. Dá uma olhadinha aqui, ó. Que eu tenho os tipos de besouros, tá vendo? Besouros vermelhos e besouros brancos. O fenótipo dele aqui, ó, que é a aparência dele, vermelho, ele pode ser tanto, tá, dominante, como ele pode ser híbrido. E o branco, ó, ele é o recessivo. É uma característica que ele desenvolveu, de aparência. Agora, olha os genótipos aqui, ó. Eu tenho 2 fenótipos iguais com genótipos diferentes. Azão, azão e azão, azinho. Tá? E aqui eu tenho o recessivo, que é o azinho, azinho.
Agora, você toma cuidado que aqui vocês fazem uma lambança, às vezes, nem sempre, mas às vezes vocês fazem uma lambança aqui que é um negócio inacreditável. Então, presta atenção no detalhe aqui, ó. Levando em consideração, então, aquela colocação do genazão vale 0,7 e o azinho vale 0,3, ó, como é que eu sei, Zé? Bom, o azão te deu que é 0,49, o azinho te deu lá atrás que é 0,09. Então, eu sei que a frequência do azão é 0,7, que é a raiz de 0,49, e a frequência do azinho, que é a raiz de 0,09, é 0,3. Ah, o que eu faço aqui então, Zé? Como é que eu vou saber, então, quantos heterozigóticos eu vou ter aqui, ó? Então, sempre lembrando que eu tenho que multiplicar isso aqui por 2, hein? Então, ó, 2 vezes azão, azinho. Ah, 2 vezes azão, azinho. Então, deixa eu entender, Zé. Quanto que é 0,3? 0,7 vezes 0,3? Dá 0,21. 0,21 vezes 2 deu quanto? Deu 0,42. Ah, peraí, deu 0,42. Se eu somar isso aqui, então, Zé, 0,49 com 0,42 deu 0,91. Com 0,09 deu 100. Beleza, deu 1. 100%. Ah, então estou no caminho certo, né? Estou no caminho certo. Então, ó, o que acontece aqui, ó? Desses 0,42, a metade deles, eles são representados pelo alelo azão. E a metade aqui são representados pelo alelo azinho. Então, ó, se eu pegar esse indivíduo aqui, que é o azão, somar com o indivíduo que é azão-azinho aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, 0,49, tá? Mais 0,21. Então, 0,49 com 0,21 dá 0,70. É uma forma para eu obter a frequência do alelo azão também dessa população, tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui, pegar metade desses indivíduos aqui, ó, que vai ter alelo azinho, que é 21%, nesse caso aqui, dos híbridos. Se eu somar o 0,21 com 0,09, eu passo a ter a frequência do pezinho aqui, que é 0,30. Aí eu volto para os dados originais, tá? Então, ele está te mostrando de trás para frente, por quê? A partir daqui, você consegue obter os gametas na geração 2 para essa população, tá? Então, essa população, você vai ter indivíduos, então, ó, que apresentam gametas azão, aliás, indivíduos que já são azão, com gametas azão e gametas azinho. Gametas azão e gametas azinho. Óvulos, então, azão e azinho, e ovos com azão, espermatozoide com azão, azinho. Aí você faz o cruzamento, o que você vai ter aqui, Zé? Então, o azão, aí acabou o problema, ó, para você resolver o exercício. Se você sabe que o dominante é 0,7, o recessivo é 0,3, o que acontece? P ao quadrado é 2 dominantes, ó, 0,7 com 0,7, 49, 0,49. E o recessivo, quantos que eu tenho, Zé? Eu tenho 2. Aliás, o híbrido, quantos que eu tenho, Zé? Eu tenho 2. Então, aqui, ó, é azão-azinho, tá? PQ. Então, dá 0,7 vezes 0,3, 0,21, e o outro também 0,21. Então, se eu tiver os dois aqui, ó, eu tenho 0,42. E aqui, ó, quanto que é o branco, Zé? Quanto que é a porcentagem do branco? Então, o branco eu vou ter azinho, que aqui é o quadrado. Então, 0,3 vezes 0,3, eu vou ter, então, um percentual aqui de 0,09. Enfim, eu tenho 49% dos besouros azão. Eu tenho 42% dos besouros, tá? Que eles são vermelhos e são híbridos ou heterozigóticos, azão-azinho. E tem 9% dos besouros que são recessivos, que nascem aqui brancos, diferente, tá? Dos dominantes. Bom, isso é fácil, né, Zé? Isso é bem fácil. Depois que você descobriu a frequência dos alelos, acabou a questão, tá? Pelo menos nos exercícios mais básicos. E se eu tiver genética de população ligada ao cromossomo sexual? Pode acontecer? Pode, por que não? Qual que é o problema? Mesma coisa, tá? A diferença aqui é que você pode ter nas questões de genética, você pode ter uma herança autossômica e você pode ter uma herança que a gente chama de herança sexual, ligada ao cromossomo, tá? Na herança autossômica,
que acontece? Eu represento por letras, né? Ela se refere aos 22 cromossomos dos 23 que cada gameta tem na espécie humana, tá? E desses 23 que formam o indivíduo com 46, apenas 2 são sexuais, X e Y. Só que na herança ligada ao cromossomo, normalmente a gente trabalha com o cromossomo X, aí você vai ter aqui a herança sempre ligada apenas ao cromossomo X, tá? Vamos desprezar a herança holândrica, outro tipo de herança. Então, o cromossomo X, ele é interessante, que vem da sua mãe, né? Ó, X duplo X é mulher, XY é homem. Então, quando você tem uma herança determinada pelo sexo e não uma herança autossômica, aí você tem que estabelecer, então, tá? O alelo dominante e o alelo recessivo relacionado ao cromossomo X. Aqui, por exemplo, você tem um indivíduo, por exemplo, daltônico, tá? Que a gente representa pela letra Dzinho. Aí, se o homem for sem daltonismo, chama entre normal, tem a visão normal, a gente chama de XDzão Y, tá? Só que esse XDzão Y é a própria frequência Pzinho que eu tenho. E se o homem for daltônico, eu vou ter aqui a frequência, ó, XDzinho Y. Se eu tenho XDzinho Y, ele é o recessivo, tá? Ele é o doente. O Y, ele só determina o sexo, mas ele não determina a propagação dessa herança. E no caso da mulher, a mulher tem duplo X, tá? Se a mulher tem duplo X, o que vai acontecer aqui, ó? As mulheres homozigóticas, então, sem nenhuma possibilidade de transferir esse alelo, elas são XDzão, XDzão, tá? Que é o P ao quadrado, que nós chamamos. E as mulheres normais heterozigóticas, elas serão, então, Dzão, Dzinho, mais relacionados ao X. Aí você vai ter 2 PQ aqui, tá? São os híbridos. E quando você tem uma mulher daltônica, você tem XDzinho, XDzinho, que equivale ao Q ao quadrado. Então, o esboço de genética de população envolvendo herança sexual é exatamente o mesmo. Não muda absolutamente nada. O raciocínio é o mesmo. Só que você tem que ter muito cuidado em questões que envolvam, por exemplo, genética de população e que supostamente você tem aqui uma herança sexual. Por que você tem que ter cuidado? Porque qual é o maior erro do aluno na prova, no vestibular, muitas vezes? Ele quer resolver exercício que envolve herança, tá, sexual com herança autossômica. Aí ele quer usar nesse exercício, por exemplo, você tem que usar aqui os cromossomos sexuais, ele quer utilizar o azão, azinho. Ele vai errar o exercício. E o pior, o examinador é tão maligno, é tão mau, que ele vai colocar uma alternativa para o indivíduo marcar, se for uma herança sexual, como se o indivíduo tivesse resolvido essa herança com azão, azinho, ele vai achar alternativa. Só que está errado. A herança é relacionada ao sexo, não uma herança autossômica. Então, autossômica é azão, azinho, né? Autossômica é quando você trabalha com os outros 22 alelos. Que é Tá. você vai usar azão, azinho. Depende, né? Se é só de 2 alelos, né? Aí seria azão, azinho. Aí, no caso do sangue, você vai trabalhar com 3. Né? Sexual XY. Aí você vai trabalhar com XY. Falou no enunciado, sempre fica qualquer questão de vestibular, não precisa ser minha, não. Qualquer questão de vestibular, isso fica bem explicitado na questão do enunciado. Agora, aqui, minha cara, os meus caros, nós temos um probleminha aqui do sistema BO. Primeiro, por que genética da população é o estilo de genética hoje mais cobrado nos vestibulares de uma forma geral, inclusive FUVEST e Unicamp? Por quê? Porque genética de população, implicitamente, você tem que, o indivíduo ele tem que conhecer as leis de Mendel, óbvio, isso é óbvio. Genética de população, o indivíduo ele tem que saber bem, normalmente ele vai trabalhar também com a questão de probabilidade condicionada, tá? Vai ter que trabalhar com árvore genealógica, tá? Que é uma das partes que os indivíduos têm um pouco de vocês não têm, mas a maioria, quando pega a questão da Unifesp para fazer, acaba tendo um pouco maior de dificuldade. Por quê? Porque o cara fica meio doido, porque envolve matemática. Você tem que ter uma visão matemática daquilo, além da visão biológica, tá? E outra coisa, genética de populações você pode cobrar
Herança sexual ou herança autossômica, acabamos de ver. Genética de populações, você pode cobrar aquilo que nós chamamos de alelos múltiplos dentro da genética de populações, que é a polialelia, ou alelos múltiplos. Que nesse caso aqui, você vai cobrar, Zé, através do chinchila, do Himalaia, do selvagem agouti, tá? Aí você vai cobrar através do chinchila, Himalaia e albino. 4 alelos? Até poderia. Mas eu vou ficar mais na esfera humana mesmo, tá? Para não perder a conotação de uma prova focada na medicina. Mas poderia cobrar dos selvagens, dos chinchilas, dos himalaias, dos albinos. Mas, por enquanto, nessa prova, eu vou me ater a 2 ou 3 alelos. Ainda não vou colocar 4, tá? Vou ajudar a vida de vocês. Bom, no caso, então, de polialelismo ou de alelos múltiplos, vamos pegar aqui o sistema BO, que é o que mais cai. Inclusive, a gente vai fazer exercícios daqui a pouco, envolvendo aí o sistema BO. Bom, Zé, como é que funciona essa questão aí do sistema BO? Mesmo raciocínio. Você tem 2 possibilidades para você estabelecer aqui a equação de Herd. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai somar os 3 alelos, tá vendo aqui? Zé, estou somando os 3 alelos aqui, ó. Estou somando os 3 alelos. Quando você soma os 3 alelos, meu caro, tem que dar 1 ou 100%, que é a mesma coisa. Aí, Zé, se eu somar aqui, ó, colocar ao quadrado de cá e ao quadrado de cá, aqui não vai mudar nada, porque 1 ao quadrado é 1. Agora, se eu pegar P mais Q mais R e elevar ao quadrado, posso fazer isso? Pode. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro. 2 vezes o primeiro pelo segundo, P vezes Q. 2 vezes o primeiro pelo terceiro, P vezes R. E 2 vezes o segundo pelo terceiro, tá? 2P, 2QR. Mais o que, Zé? Mais nada, porque você fez aqui todas as possibilidades plausíveis, tá? Aí, cada um dessas possibilidades, Zé, eu posso estabelecer aqui um tipo de sangue, né? Claro. Por exemplo, vamos pegar aqui, dentro disso que eu falei. Eu não quero fazer por binômios, quero fazer por frequência simples para ficar mais fácil. Vamos fazer? Então, imagina aqui, ó, você tem um indivíduo tipo A, homozigótico. Então, você tem o alelo azão e o alelo azão, ele é homozigótico. Eu posso chamar, então, vou chamar, que esse alelo azão aqui é o P. Como ele ocorre com frequência alélica 2 vezes, então vai dar P vezes P. Ou seja, vai dar azão vezes azão, ou azão ao quadrado. Nossa, então aqui eu tenho um azão ao quadrado, Zé, que é o azão vezes azão, que é o sangue tipo A, homozigótico. Exatamente. Tá? Posso pegar aqui os alelos B, tá? Posso multiplicar os 2 alelos B, B vezes B vai dar B ao quadrado ou Bzão, Bzão, que é o Q vezes Q, que é Q ao quadrado também. E posso chamar o terceiro alelo, que é o I, chamar de R, minúsculo. Então, I vezes I, tá? Vai dar I ao quadrado ou II, que é o sangue tipo O. Homozigótico. Ou posso chamar de R ao quadrado ou I vezes I, Zé. Isso, pode chamar. Vai ter nenhum problema. Agora, o problema está aqui, ó. Não problema. O problema é que no tipo sanguíneo você vai ter os heterozigóticos. Aí, quando você tem os heterozigóticos, você vai ter as frequências aqui. E quando você tem as frequências, o que acontece? Eu tenho a frequência do sangue AB, por exemplo. Como é que é a frequência do sangue AB, Zé? É a frequência do alelo A vezes a frequência do alelo B. Ah, só que tem um problema. Lembra que eu falei para vocês? Ou a frequência de B vezes a frequência de A. Ah, ou soma, né, Zé? A vezes B e B vezes a ordem dos fatores não altera o produto, né, Zé? Não. Tá? Então, eu posso somar AB com BA. Então, vai dar o quê? 2AB. Ou 2PQ. Ou 2AB. Ah, então AB é heterozigótico, exatamente. AB é heterozigótico, como AB é heterozigótico, então eu vou duplicar. Sempre no híbrido eu duplico. Beleza. E aqui agora, Zé? Eu tenho sangue tipo A homozigótico, eu posso ter sangue tipo A heterozigótico? Posso.
eu posso carregar aqui o izinho, tá? O izinho representa que ele tem o aglutinogênio ausente, né, Zé? Tem um aglutinogênio ausente. Então, olha só. Então, a frequência do azão vezes a frequência do izinho, tá? Ela pode ser colocada nesse sentido ou no sentido inverso, izinho vezes azinho. Então, eu tenho duas formas para eu colocar o arranjo. Então, vai dar aqui o heterozigótico de A, sempre vai ser 2 vezes azão vezes izinho. Mesma coisa no sangue tipo B heterozigótico, tá? Eu vou ter 2 vezes Bzão vezes izinho. Mesma coisa, tá? A única coisa aqui, e no caso aqui da resolução proposta por ele está levando em consideração que o P é o azão, que o Q, tá, é o Bzão e que o R é o izinho. Beleza? Então é tranquilo. Ele vai falar aqui da importância do equilíbrio, tá, desse padrão teórico para a população, para você comparar se há alguma propensão para derivativa gênica ou derivativa meiótica, etc. Tal. E aqui, finalmente, ele coloca isso que nós falamos aqui. Ele termina colocando a frequência alélica, azão mais azinho é igual a 1, ou pzinho mais q igual a 1, e a frequência genotípica. Tá vendo aqui, ó? Então, você tem, ó, p ao quadrado, que é a frequência de azão, 2pq, que é a frequência de azão, q ao quadrado, que é a frequência de azinho, tá? Tudo isso igual a 100. Pois bem, vamos agora para os exercícios da Unifenos. Nossa, Zé, mas os exercícios da Unifenos são fáceis. Você vai ver que são fáceis. Vamos estabelecer aqui alguns exercícios para a gente analisar aqui. Mas não vai terminar a aula mais cedo, não? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer pelo menos um exercício. Marcela, você está com fome, né, Marcela? Eu também não posso demorar muito, porque eu posso ir até meio-dia no máximo, porque eu tenho aula daqui a pouco no... Eu tenho que colocar o terceiro ano, como diz a Marcela, né, na Unifenos. Não me irrita, não. Não, tem que dar. Não, pediram para eu dar dicas de física para os caras. É brincadeira. Vamos lá. Eu quero dica para mim, para o cursinho. Olha só. Você já está saturada. O pessoal do cursinho já está saturado de dicas. Deixa de ser egoísta, Marcelo. Já está desde fevereiro convivendo junto. Então. Egoísta, não sou egoísta, não. Mais do que saturado. Isso aí é um egocentrismo narcisista. Isso não é egoísta. Nossa, bem. É um egocentrismo narcisista. Tá. Olha só que bonitinho, ó. Exercício genético de população para o pré-vestibular. Vamos lá. Manda isso para mim, meu filho, essa apostila. Eu acho que não, Marcelo. Isso aqui você só tem através da... como é que chama? Do print. Tô brincando, Marcelo. Depois eu mando aí no grupo. Tá. Aí vamos lá. Analise o heredograma abaixo. Vou fazer um exercício, pelo menos, para a gente depois, na quinta-feira, eu continuar com vocês. Beleza? Diz assim, ó. Você viu que eu passei dessa vez passo a passo, né, Marcelo? Passo a passo de todos os episódios da genética de população. Sim, Zé, por isso que eu estou entendendo. Na teoria, alguma coisa, assim, tudo passo a passo. Não entrei direto, assim, que nem afoito. Vamos entrar direto no exercício. Aí... Então, beleza. Ó, o que você mais gostar, você fala. Esse aqui é ótimo, esse primeiro. Os indivíduos marcados 5 e 7, tá aqui, ó, são portadores, olha o que ele está dizendo para vocês aqui, ó, são portadores de uma doença autossômica recessiva neurodegenerativa. Que se ela é neurodegenerativa, isso não importa. Importa que ela é uma doença autossômica, o quê? Recessivo. Então, eu sei que o indivíduo 5 e o indivíduo 7, eles serão o quê? Azinho, por exemplo, e azinho, porque ele me informou que é uma herança autossômica recessiva, portanto, não está ligado ao cromossomo sexual. Ele vai dizer assim, ó, o casal 3 e 4, preocupado com a genealogia paterna, resolve consultar um especialista, tá?
Aí diz assim, ó, aqui já vai te dar meia questão. A frequência do alelo recessivo nessa população é de 60%. Então, cuidado, hein? A frequência do alelo recessivo, o azinho, é de 60%. Qual que é a frequência do alelo dominante, então, dessa população? Se o recessivo vale 60, e a soma é 40, a soma da frequência dá 100, vai ser 40. Então, já sei, ó, que o azinho vale 0,6. Aí você que é esperto, se o azinho vale 0,6, duplo azinho vale quantos por cento? Quantos por cento? Se eu sei que um alelo azinho vale 0,6, esses indivíduos que são doentes aqui, ó, qual que é a porcentagem deles na população? Porcentagem fixa deles na população. O indivíduo já que tem 2 alelos azinhos, qual que é a porcentagem dele na população? Quantos por cento que eu tenho na população? 1/4? Não, quanto que é 0,6 vezes 0,6? Não tem duplo? 0,12. Não, 0,6 vezes 0,6. 0,36, né, Marcelo? 0,6 vezes 0,6. Uhum. Então, cada indivíduo recessivo, eu já sei que ele é 0,36. Tá? Aí diz assim, ó. Desconsidere, vamos colocar aqui, ó. Desconsidere fatores como mutação, aí, seleção, migração, desvio meiótico e deriva gênica. Aí vai perguntar para você assim, ó. Essa questão é uma... Isso aqui foi questão que já caiu no Unifenas, viu? Diga-se de passagem. Qual a probabilidade... Isso aqui não é uma questão parecida com a Unifenas. É uma questão que já caiu na Unifenas, é diferente. Qual a probabilidade desse casal ter um menino e uma menina? Então, genética, sempre quando a gente fala assim, menino e menina, tá? Você tem que multiplicar. Quando você fala menino ou menina, você tem que somar, tá? As probabilidades. Então, qual a probabilidade desse casal ter um menino e uma menina, independente da ordem de ocorrência, o quê? Dos eventos, tá? Em gestações consecutivas e independentes e portadores de uma anomalia. Então, presta atenção aqui, ó. Se é independente da ordem de ocorrência dos eventos, pode nascer um menino e uma menina depois, ou pode nascer primeiro quem? Uma menina e depois nascer quem? Um menino, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Independente da ordem de ocorrência. Agora, se ele tivesse determinado que ele quisesse que nascesse um menino, depois uma menina, beleza. Só que aqui você tem duas possibilidades. Pode nascer um menino e uma menina, ou pode nascer depois uma menina e um menino. Pode ser nas duas ordens que satisfaz. Então, vamos analisar aqui, ó. Tá? Primeira coisa, é o casal 3 e 4. Analisando esse casal 3 e 4. Você tem alguma informação na árvore genealógica desses indivíduos sobre o indivíduo 3? Tem alguma informação aqui no heredograma? Não tem no heredograma, mas eu tenho no probleminha. Tá. Só que eu sei o seguinte, para nascer um indivíduo portador da anomalia, ele tem que ser aqui azinho, como os tios, ou a tia e o tio paterno dele, tá certo? Não tem que ser azão, azinho? Aqui, ó. Tem. Aí eu tenho que saber o seguinte, para ele ser azão, azinho, esses dois indivíduos aqui, ó, eles são o quê? Eles são normais, eles não têm a anomalia, certo? Então, ó, a probabilidade desse indivíduo nascer azão, azinho, ela está amarrada à probabilidade desse aqui ser heterozigótico e a probabilidade desse aqui ser o quê? Heterozigótico. Esse aqui tem que ser azão, azinho, e esse aqui tem que ser azão, azinho. Como a criança não nasceu, eu não posso dizer que eles são azão, azinho.
eu tenho que calcular a probabilidade deles serem azão azinho. Então, por isso que a gente chama de herança condicionada. Bom, como esse aqui, ó, o 4, eu tenho informações na árvore genealógica sobre ele, então, primeiro é a informação da árvore genealógica. Segundo, se eu não tiver a informação da árvore genealógica, eu vou calcular pela frequência. Então, qual que é a informação que eu tenho na árvore genealógica dele? Ó, esses dois indivíduos aqui tiveram filhos, tá? E ao terem filhos aqui, ó, eles tiveram filhos normais e filhos doentes. Se nasceu filhos doentes de dois indivíduos normais, aqui o filho já nasceu. Aqui o filho ainda está por nascer. Situação diferente. Se eu tenho aqui filhos doentes de dois indivíduos normais, quer dizer que esses indivíduos aqui, eles são azão o quê? Azão azinho e azão o quê? Azinho. Porque veio um azinho da mãe e veio um azinho do pai. Então, nasceu a criança doente. Beleza? Então, ó, se aqui é duplo heterozigótico, nesse casal aqui, ó, o que vai acontecer? Esse indivíduo 4 aqui, ó, ele pode ser azão, que não me interessa se ele for azão, porque aí não dá para nascer azão, azinho aqui, ou ele pode ser azinho, que me interessa. Uma coisa eu sei, eu já sei que esse indivíduo aqui, ele é o quê? Ele não é normal? Ele é azão alguma coisa. Agora, Hoje tá passando a setinha tu em cima, não sei de qual indivíduo tá falando. Do 4. Tá. Ó, desse indivíduo aqui, ó. Qual a probabilidade dele ser heterozigótico? Então, é fácil, né, Zé? 2/3. É, probabilidade dele ser heterozigótico. Então, ó, fica muito fácil. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, cruzar azão azinho com azão azinho, lembra do início da aula? 1 vai ser azão, 2 vai ser azão azinho e 1 vai ser azinho. Então, o que acontece? Azinho não nasce, porque ele já nasceu normal. Então, corta o azinho aqui. Aí ficou o quê? Eu tenho 2 azinho em 3 indivíduos normais. Então, a probabilidade condicionada desse indivíduo 4 ser azinho é 2 em 3, 2/3. Ah, Zé, e a probabilidade dessa mulher aqui ser heterozigótica? Eu não tenho nenhuma informação sobre ela, mas eu tenho informação sobre a frequência alélica. Então, se eu não tenho árvore genealógica, eu uso a frequência alélica. Qual que é a probabilidade dessa mulher ela ser heterozigótica? Não é 2 vezes azinho? Você já não descobriu que a frequência do alelo nessa população recessiva é 0,6? Isso significa que a frequência do alelo azão, do alelo dominante, é o quê? 0,4. Então, aqui você vai fazer, ó, 2 vezes azinho. Então, 2 vezes 0,4 vezes 0,6. Ah, Zé, então vai dar 0,48. Exatamente. Então, ó, para eu saber aqui, ó, da frequência dos indivíduos que compõem essa população, eu preciso saber aqui, ó, a frequência desse indivíduo ser heterozigótico, nós já achamos aqui 0,48. Eu preciso saber a frequência desse indivíduo ser heterozigótico, 2/3. Eu preciso saber aqui, ó, a frequência desse indivíduo aqui nascer azinho, que é 1/4, tá? E preciso saber aqui, ó, a frequência de que ele seja menino e menina, que é meio, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos lá primeiro. A probabilidade dele ser menino. Vamos lá. Então, a probabilidade do 3 ser heterozigótico, que é a mãe, que não tem nenhuma informação, então 2 vezes 0,4 vezes 0,6, vezes a probabilidade do 4, que é o pai, que ele tem informação genealógica, azinho, que é 2 em 3, vezes a probabilidade da criança nascer, o indivíduo 8, vamos chamar assim, dela nascer azinho, que é 1/4, vezes a probabilidade dele ser menino, que é meio. Fazendo a conta aqui, ó, cortando 2 com 2, fazendo a conta aqui, eu vou ter que a probabilidade dele ser um menino é 0,04, tá? Numa primeira gestação. Ah, Zé, e numa segunda gestação,
qual que é a probabilidade de nascer uma menina? É a mesma, porque metade da probabilidade de ser menino e a metade de ser menina é a mesma probabilidade que eu calculei para o menino. Tá? Então, 0,48, 2/3, 1/4 vezes meio, deu 0,04, que é a probabilidade de ser uma menina. Tá? Agora tem um problema aqui, ó. Ele diz assim, ó, não independente da ordem de ocorrência dos eventos. Independente da ordem de ocorrência dos eventos. Então, vamos lá. O que é 0,04? É 4 sobre 100, né? 4%. Então, o evento pode acontecer assim, ó. Pode nascer um menino primeiro e depois uma menina. Ou pode nascer uma menina primeiro e depois... Aqui não é ou, não. É e, viu? Coloquei errado aqui. E depois um menino. Tá? Então, quando é e, eu multiplico. Quando é ou, eu somo. Tá? Então, ó. 4 sobre 100 sobre 4 sobre 100 deu 32 sobre 10 mil, multiplicando aqui. Aliás, deu 16 sobre 10 mil, tá? Mais a mesma coisa, 16 sobre 10 mil. Então, aqui tirei o mínimo, que é o mesmo, você tirar mínimo, né? O mínimo é 10 mil. Então, repito o mesmo mínimo e somo, tá, o numerador. Então, 16 com 16 deu 32. Ou seja, 32 dividido por 10 mil deu 0,0032. Ah, Zé, se fosse em porcentagem, eu teria que multiplicar esse valor por 100, né? Se eu multiplicar por 100, eu tenho porcentagem. Então, o valor de socorrer é 0,32%. Um valor ínfimo, um valor muito baixo, tá? Oi. O E, aí você soma, né? Menino o E você multiplica. O E é multiplicação. É que aqui eu coloquei errado. Aqui era para ser E, ó. Dentro dos parênteses. Que é E, ó. E ou você soma, ó. O E você multiplica e ou você soma, tá? Tá. Aí você viria aqui, ó, uma questão super estilo Unifenas. Qual que seria a resposta? A resposta seria 0,32%. Tá? É que aqui eu não coloquei os gabaritinhos aqui, né? Eu coloquei aqui só os enunciados para a gente resolver, tá? Beleza. Vamos parando aqui, então? Isso. Aí, na quinta-feira, continua essa situação da peleja aqui na genética. Esse exercício aqui, eu diria que é um estilo de exercício, um dos mais fáceis que podem cair na prova da Unifenas. Então, você já vê que os outros são todos medíocres, tá? Os mais fáceis. Tá, mas pode cair na prova esse? Não, lógico que não vai cair esse, né, Marcelo? Desse tipo, né, meu querido? Mas tem também aquele que tem sangue, né? Calma lá. Tem do sangue. Zé, não vai cair o de sangue, não. Você tá fazendo isso só porque você sabe que eu acho difícil o de sangue.